E aí, já parou pra pensar por que algumas ideias simplesmente colam, sabe? E outras, mesmo sendo geniais, não vão pra frente? Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura de persuasão que vai direto na psicologia do sim, baseada no material do Expert Secrets. Se prepara pra ver as objeções caindo uma por uma que nem dominou. Olha, essa é aquela situação que dá um frio na espinha. A conversa tá ótima, a pessoa tá ali concordando com tudo, parece que tá tudo certo, e aí, no finalzinho, vem um não que ninguém esperava. O que será que acontece nesse momento que acaba com todo o trabalho? A resposta, com certeza, não é a que a gente imagina. E a resposta está toda nesse conceito aqui, o grande dominó. A ideia é bem simples, na verdade. Para qualquer proposta, existe uma única crença principal. Se a pessoa aceitar essa crença, todas as outras objeções, todas as pequenas dúvidas simplesmente desmoronam em sequência. O jogo não é lutar contra 10 problemas, mas sim achar e derrubar a única peça que realmente importa. Só que aí vem a grande virada. Às vezes, a gente vai lá, empurra o grande dominó com toda a força e ele não cai. Ele até balança, fica ali bambeando, mas não vira. A pessoa está quase lá, quase convencida, mas tem alguma coisa invisível segurando tudo. Que força é essa? E o motivo é o seguinte: esse grande dominó não está flutuando no vácuo. Ele está sendo escorado por outras crenças, menores e que ficam escondidas. Pensa nelas como se fossem uns suportes invisíveis, sabe? Segurando a peça principal para ela não cair de jeito nenhum. O problema nunca é a grande ideia em si, mas sim esses pequenos alicerces que ninguém vê. Então a nossa missão fica bem clara. A gente precisa achar e quebrar essas barreiras invisíveis. E a notícia boa é que não são centenas de barreiras. Segundo a fonte, elas quase sempre se encaixam em apenas 3 grandes categorias. Vamos entender cada uma. A primeira barreira é a do veículo. A pessoa pensa: será que esse método, essa oportunidade, funciona mesmo? A segunda é sobre as crenças internas. Aqui, ela até acredita no método, mas a dúvida é sobre si mesma. Tá, mas será que eu consigo fazer isso? E a terceira barreira é a das crenças externas. Aqui, a pessoa acredita no método, acredita em si mesma, mas tem medo de coisas de fora, tipo: ah, mas e a economia? E se eu não tiver tempo? E presta atenção, porque é aqui que está o pulo do gato. Dentro de cada uma dessas 3 áreas, a gente não precisa lutar com um monte de duvidazinhas. O segredo é encontrar a única crença falsa que é a raiz de todas as outras e focar toda a nossa energia em quebrar essa crença específica. E como é que a gente faz isso? Não é com mais dados, não é com mais gráficos. A ferramenta mais poderosa que existe para quebrar essas crenças são histórias. Histórias muito bem direcionadas que criam aquele momento ahá, aquela epifania que faz a dúvida simplesmente desaparecer. Para tudo isso ficar bem claro, bem prático, vamos ao exemplo que a própria fonte dá: a apresentação de vendas do ClickFunnels. Com ele, a gente vai ver exatamente como essa teoria toda funciona na vida real. Então vamos lá. A primeira barreira que sempre aparece é sobre o veículo. A pessoa pensa: ok, essa ideia de funil de vendas é até interessante, mas o meu negócio é diferente. Não consigo ver como isso se aplicaria para mim. É aquela dúvida clássica de que o método não serve para o caso específico dela. A solução para isso? Uma história. Uma história que mostra como é possível, na verdade, modelar o sucesso de outras pessoas, mesmo em mercados totalmente diferentes. Ao contar como gente muito grande adaptou funis, ou como eles hackearam um funil de sucesso, a história prova que o modelo é super flexível e, sim, pode funcionar para qualquer um. Beleza, quebramos a primeira barreira. Mas aí vem a segunda, a dúvida interna. A pessoa pensa: tá bom, eu acredito que funis funcionam, mas o problema sou eu. Eu não sou uma pessoa de tecnologia, não vou conseguir construir um negócio desses. A história que destrói essa crença é a própria história de origem da ferramenta. Quando se conta que o ClickFunnels foi criado justamente porque o fundador também não era técnico e queria se livrar da dependência de uma equipe caríssima, isso cria uma conexão na hora. E logo depois, uma demonstração bem simples reforça a mensagem de que qualquer um consegue fazer. E agora, a barreira final, a crença externa. A pessoa já acredita no método, já acredita em si mesma, mas aí ela olha para fora e pensa: tá, eu posso até construir. Mas e depois? Como é que eu vou atrair clientes? Conseguir tráfego parece uma coisa de outro mundo, algo fora do meu controle. A solução aqui é uma história que desmistifica completamente o tráfego. Uma história que mostra um método simples de encontrar, onde os concorrentes já estão pegando seus clientes.
Isso, pega um problema que parecia gigante, assustador, e transforma num plano de ação claro e totalmente possível de fazer. Ok, então a gente já tem as 3 histórias. Mas agora vem a grande mágica. Não é só contar as histórias. O poder de verdade está em como a gente apresenta essas histórias. É aqui que a gente transforma objeções chatas em segredos que todo mundo quer descobrir. Olha só a genialidade dessa mudança. A dúvida "isso não vai funcionar para mim" se transforma no segredo do funnel hacking. O medo "eu não sou técnico" vira a promessa da clonagem de funil. E a incerteza "como eu consigo tráfego" vira o exclusivo meu hack de tráfego número 1. A gente para de combater objeções e começa a oferecer segredos. E aí a curiosidade vira nossa maior aliada. Isso aqui ilustra perfeitamente o passo final. A gente monta esses 3 segredos numa apresentação que, um por um, vai removendo sistematicamente cada barreira que impedia o grande dominó de cair. Quando se apresenta o primeiro segredo, o funnel hacking, a barreira do veículo é destruída. A pessoa entende que sim, aquilo pode funcionar para ela. Pronto, primeiro dominó caindo. Em seguida vem o segundo segredo, clonagem de funil. E pá! A barreira interna, a dúvida sobre a própria capacidade, desmorona. A pessoa passa a acreditar que consegue fazer. E, para finalizar, como terceiro segredo, meu hack de tráfego número 1. A última barreira, a externa, é eliminada. O medo de fatores que não dá para controlar simplesmente some. E com os 3 suportes invisíveis completamente pulverizados, não existe mais nada que possa segurar a crença principal. O grande dominó finalmente cai. E nesse exato momento, a persuasão nem é mais necessária, porque a convicção já foi construída de dentro para fora. E agora, a pergunta que fica é para todo mundo que está acompanhando: qual é o seu grande dominó? E mais importante ainda, quais são os 3 segredos que o seu público precisa desesperadamente ouvir para que esse dominó finalmente caia? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia e até a próxima análise.